Queria saber um pouco da sua rotina. Você disse que treina 3 vezes por semana. Eu queria saber um pouco da parte de musculação, se é algo que você foca bastante também, para as provas que você nada. Como é que funciona mais ou menos a sua rotina? Tem produção de conteúdo, que é um negócio pesado, e agora eu sei como é difícil conciliar, mas conta um pouquinho pra gente da sua rotina, cara. Cara, a minha rotina é basicamente não ter rotina. É Aham. meio. Porque, assim, dentro até dessa minha proposta de treinamento, né, até um pouco que eu aprendi da parte de fisiologia também, eu não consigo engessar muito os dias de treino, levando em consideração a minha recuperação. Porque existe um período de recuperação entre os estímulos, e no meu caso, pelas minhas características fisiológicas, até a parte componente genético mesmo, e também das minhas características da rotina, onde o trabalho, dormir mal, né, isso tudo influencia diretamente na recuperação. Uhum. Resumindo, eu preciso descansar um pouco mais do que as pessoas normais, convencionais, que só focam em treino, sabe? Uhum. Então, por exemplo, já teve séries que fez eu e mais dois atletas meus, a série, assim, todo mundo chegou lá assim, podre de vomitar, de passar mal e tudo mais. E aí, no outro dia, a gente fez exame de sangue e eles estavam zerados. Eles se recuperaram em 24 horas, como se eles não tivessem nem feito o treino. Uhum. Zerado. 20 aninhos, né, e tal. Você tá com quantos anos, cara? Então, com 24. 24. A gente quase já começou a transiçãozinha ali para começar a sentir mais dor. Mas eu com 33 e com as minhas características fisiológicas, assim, cara, eu preciso de 4, 5 dias para me recuperar, dependendo do tipo de treino. Então eu espero me recuperar. E aí, por eu esperar me recuperar, eu não tenho uma rotina. Então vou dar o exemplo, né? Entendi. Eu treinei sábado, aí sábado eu fiz 2 tiros de 50, aproveitei a piscina. Aí, olha só, aproveitei a piscina que estava disponível aqui, porque eu não tenho piscina de 50 disponível. Aí teve o brasileiro infantil, aí tava liberada lá mais ou menos. Entrei na clandestinidade lá, não conto pra ninguém não, hein, galera. Aí fiz 2 tiros de 50. Aproveitei para usar a piscina, fiz 2 tiros de 50. Então ajustei minha rotina à condição de ter uma piscina livre para fazer. Aí domingo, segunda, eu fiquei estragado. Tava cansado ainda dos 2 tiros de 50, porque eu fiz 2 tiros, tipo, em período de 30 minutos. Um tirinho de 50 hoje já me cansa muito, já me quebra. Dois, Aham. então. Aí eu treinei hoje é quinta. Treinei Hoje na aqui. quarta. Eu fiquei, então, domingo, segunda e terça sem treinar. Aí treinei quarta, treinei ontem. Aí hoje a gente ia ter a gravação aqui, a gente tá gravando na quinta-feira. Falei, não vou Uhum. treinar. Queria estar aqui Uhum. de boa, porque esse compromisso, porque dependendo do treino, cara, você ia ver eu aqui assim, ó. Aham. Não consigo nem falar mais, tão cansado, tá ligado? E eu tô Aham. cansado, mas não quanto fazer um treino, enfim. E aí eu Sim. ajustei a minha rotina de acordo com os meus compromissos, de acordo com a minha recuperação, de acordo com é, o meu próximo treino também. Então teve um feriado. Então eu vou ajustando assim, eu sei que eu tenho que fazer 3 treinos dentro da semana, e aí eu vou Uhum. focando de acordo com os meus compromissos e com a minha recuperação. E aí não tem Legal. muito bem amarrado. Se, por exemplo, na terça eu tivesse chegado e falar assim, cara, eu não tô conseguindo treinar ainda porque eu tô muito cansado, eu sei que não vai render o meu treino, eu ia fazer na quarta, né? Eu ia fazer só na quinta ou na sexta. Aham. Então já teve semanas que eu fiquei segunda, terça, quarta e quinta sem treinar e treinei na sexta. Assim Uhum. como essa semana, por exemplo, eu vou treinar amanhã e domingo. Então eu vou treinar quarta, sexta e domingo. Aí eu vou Uhum. descansar, aí segunda e terça eu sei que já vai ser off. Só que Uhum. hoje eu consigo fazer isso por conta do meu estilo de vida também e a forma que eu trabalho, sabe? Uhum. Então, basicamente assim, cara, eu não tenho muito amarrado os dias. E aí eu tenho que sincronizar também com os horários disponíveis da piscina onde eu treino. Eu treino na Bodytech, aí tem a natação livre lá, que tem dias que só fica liberado de manhã, tem dias que só fica liberado à tarde, aí eu tenho que sincronizar isso também e sincronizar com o meu trabalho. Então, assim, Uhum. não tem muito uma rotina. Ah, semana passada eu estava focando, estava fazendo a abertura aqui do nosso aplicativo, né, para novas vagas, aí eu estava focadão ali, e atualizar o aplicativo, atualizar os treinos lá dentro. Cara, não dá para eu fazer isso depois de um treino de resistência de velocidade, que eu fico estragadão. Aí eu vou e jogo mais para frente ou treino ou vou ajustando. Então, Uhum. basicamente assim.
E a preparação física eu faço no mesmo dia do treino de piscina. Eu uso como se fosse uma ativação e um aquecimento, que eu trabalho mais de potência, ou de força ou de potência que eu faço, e aí eu sincronizo com o objetivo da água. Então, por exemplo, se na água é um trabalho de força, que é séries mais com paraquedas, com palmar, aí na musculação eu faço um trabalho de força também, faço carga 90%, 3 repetições, e isso me ativa para o treino de força dentro d'água. E eu acabo otimizando também. Aí eu faço os dois, né, a preparação física e o treino de piscina no mesmo dia, aí no outro dia já não preciso ir mais lá, off, aí eu foco no trabalho. Então, basicamente assim, cara. Aí eu faço a preparação física 2 vezes na semana, normalmente. Às vezes eu tento sincronizar, fazer um trabalhozinho de core, um trabalho de mobilidade, mas confesso que eu tô negligenciando muito essa parte de core e mobilidade. E olha, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Recomendo fortemente fazer o trabalhozinho de core, trabalho de mobilidade, porque isso muda completamente o jogo, velho. Mas assim, completamente o jogo, e foi uma das coisas que eu reforcei. Eu já sabia e eu reforcei ainda mais com o Cameron, velho. Quando eu fui lá para a Austrália. E eu ia até te perguntar agora, cara, sobre essa experiência que você teve de ir para a Austrália, conhecer o Cameron McEvoy, que foi campeão olímpico esse ano. Só que quando você foi para lá, ele ainda não tinha sido campeão olímpico. Se não me engano, ele foi campeão Respeita a minha mundial. história, tá vendo? Eu acho que eu fui lá para aprender e acabei fazendo o cara ser campeão olímpico, pô. Ah, tô zoando, mas foi mesmo. Ele não era campeão olímpico. Mas conta pra gente sobre esse período, o que você aprendeu e, cara, estamos escutando você aqui, estamos Foi muito atentos. massa, foi muito massa, foi muito massa. E, inclusive, né, que aí aquilo que a gente tava falando das redes sociais e tudo, eu fui para lá graças ao Menos é Mais, cara. Porque, graças ao Menos é Mais, que um aluno meu que mora lá na Austrália, esse aluno meu, ele até fala, cara, que eu achei maneiro que eu vi um vídeo seu falando assim, ó, sou Felipe Messias e eu treino 3 vezes por semana, 300 metros por dia e nado para 22. Aí ele, esse meu aluno, né, falou, cara, é isso que eu preciso, pô. Eu não consigo treinar todos os dias, nem quero. E ele é uma dessas pessoas que parou de nadar quando mais novo, que rodava pra caramba e era velocista. Ele, é isso que eu preciso. Aí ele começou a treinar, inclusive esse meu aluno acabou de nadar, tem 2 semanas, acabou de nadar para 24 segundos. O cara tem 38 anos, ele não fazia 24, nadava para 25. Fez 24 fazendo menos é mais, treinando 3 vezes na semana, velho. Então, ó, aí ele conheceu o Cameron numa piscina pública lá. Que o Cameron era o cara que rodava pra caramba, né? A escola australiana é muito de volume, né? Muito de treino assim. E ele, o Cameron falou, cara, não dá mais para mim, né? Já não aguento mais. Vou começar a fazer os meus treinos. E aí esse meu aluno conheceu o Cameron na piscina pública da Austrália. E ele falou que treinava comigo e mostrou os treinos. Aí o Cameron falou, caramba, que maneiro, velho. Curti esses treinos. É basicamente o que eu tô fazendo. A mesma linha, assim, que eu tô fazendo. Aí ele fez essa ponte e o Cameron falou assim, ele nada ainda, nada. Aí ele fez essa ponte e falou assim, pô, fala pra ele vir passar uma temporada aqui. Aí esse meu aluno foi e falou isso comigo. Eu falei, não, para aí, pô, faz isso não. Não, mentira. Ele foi. Aí ele falou, eu falei, não, ele só foi educado, ele sabe que eu não vou, né? Ele falou, não, cara. Ele falou, não, australiano, essa galera aqui assim, eles. Não é igual o brasileiro, não, que fala assim, vamos marcar tal coisa? Vamos, vou ver e te falo. Não. Australiano é assim, diz, se ele falou, é porque ele quer realmente. Eu falei, não, confirma com ele aí, cara. Aí ele foi e falou, não, velho, eu quero, pô, muito maneiro, eu tô treinando aqui e tal, sozinho lá, né? Vai ser muito legal, a gente vai trocar experiência, não sei o quê. E, cara, cheguei lá, velho, os treinos são basicamente iguais aos meus, velho. E é muito louco isso, porque é um cara lá do outro lado do planeta, não sabia nem quem era Felipe Messias, aí um cara que falando de uma linha de raciocínio. Até o momento que eu parei e falei assim, cara, isso não é muito louco. Isso era para ser o normal, porque se os dois estão falando de treinos específicos para prova de 50 metros, não tem como fugir muito, velho. Pensando em fisiologia, pensando nos princípios básicos do treinamento, pensando na especificidade da prova de 50, não tem como fugir muito. É basicamente aquilo ali que a gente falou do treinar a saída, treinar os primeiros 15 metros, treinar o breakout, treinar os 25, treinar a virada, treinar
o miolo da prova e treinar o final de prova. E para cada trecho desse, é um componente fisiológico que a gente vai focar. Ou seja, força, ou seja, potência, seja resistência de velocidade, seja velocidade pura. E aí, óbvio, tem diferença, né, do trabalho dele com o meu, mas, cara, basicamente as mesmas coisas, até a frequência semanal, velho. Ele treina 4 vezes a semana, velho. E o cara foi campeão olímpico treinando 4 vezes na semana, sem dobra, velho. E eu vi isso, não é que ele falou e tô inventando, não. E era um treino de 300 metros, velho. Contando com aquecimento. Uhum. Bizarro, velho, E bizarro. alguma coisa chamou a sua atenção, tipo, nossa, ele é rápido porque a saída dele, meu Deus, ele me abre meio corpo. Ou a parte nadada dele A parte é nadada isso. dele. Parte A parte nadada. nadada dele é bizarra, velho. Porra, e aí a gente tem filmagem subaquática, eu ficava mergulhando, olhando assim, meu irmão. Quase não tem parte subaquática, porque o nado dele é muito em cima da água, velho. O nado dele não tem subaquática, né? O nado dele é assim, cara, o nado dele, mano. Só que ele construiu com trabalho de core e mobilidade, velho. Porque Porra, a ele focou. ativação do core e sustentar o corpo dele fez com que o quadril dele subisse mais. E a mobilidade, que ele foca principalmente para braço, para deixar o braço dele mais alinhado possível com o nível da água, porque a gente às vezes deixa o braço um pouquinho mais baixo. Ele não ficava. Uhum. Além do braço dele não descer muito, sustentava muito e ia muito para frente. Tem a filmagem subaquática dele que, tipo assim, a gente dá abraçado e vem aqui assim, ó. Ele faz isso aqui, ó. Presta atenção no meu ombro. Ele encaixa assim no nada inteiro, mano. Então ele fica uma Nossa. flecha. E aí a Uhum. aplicação de força da técnica dele, assim, é bizarro, velho. Então, assim, o que chamou Que atenção legal. foi o nado dele, a parte nadada. Só que aí entra os detalhes, né? Que aí, assim, a core e mobilidade que ele focou pra caramba. E ele percebeu que ele podia melhorar muito os primeiros 15 metros dele. Porque ele fazia para 5,30, 5,30 e poucos. Os caras nada para 5,0, né, velho? O Dressel faz 4,9, Uhum. o Anadu faz Nossa. 5,0 nos primeiros 15. Aí ele falou, Uhum. cara, eu preciso melhorar esses meus primeiros 15 metros. E talvez, para quem gosta de velocidade aí, talvez esse seja o momento mais importante do que eu vou falar aqui, mano. O cara, ele treinou muito tempo. Ele ficou uma temporada inteira focando nos primeiros 15 metros dele, velho. Só nos primeiros 15 metros dele. Nossa. Ele falou, cara, eu consigo melhorar 15 centésimos só nos meus primeiros 15 metros. E para você melhorar 15 centésimos nos primeiros 15 metros, não é ficando tão mais forte, tão mais potente ou treinando Uhum. mais. É saber exatamente como fazer a saída, como entrar na água, fazer o breakout certinho, o cálculo de quantidade de ondulações, que aí que a gente estava chamando até assim, meio que um tempo meio que você tira de graça, velho. E o Uhum. cara, no nível dele, tirar 15 centésimos, fez o que ele fez, nadar para 21,0. E ele fez realmente 5,13 ou 5,15 nos primeiros 15 metros. O cara só treinou isso, velho. Só treinou isso. Exato. Então, assim, reforçou muito o que eu acredito que é o treinamento de velocidade e reforçou muito a importância de focar nos mínimos detalhes, principalmente para a prova de velocidade. E eu já Uhum. fazia isso, quando eu voltei de lá, eu falei, cara, eu só vou fazer isso agora, mano. Vou focar nos Uhum. meus primeiros 15 metros aqui, vou focar nos meus 25 metros. Então foi uma experiência muito maneira. E assim, Legal. pô, cara ser campeão olímpico tem toda a bagagem dele, né? O cara rodava muito, ele é a escola carroça mesmo, assim, né, da Austrália, né? O volume era muito grande. Só que o cara, velho, ele mesmo fala, ah, mano, o que eu fazia lá não serviu, me ajudou para nada rápido agora, não. É tipo chegar a falar pro Bolt que o Bolt bateu o recorde mundial lá por conta dos treinos que ele fazia para os 200 ou para o volume, sei lá, do que, né? Aí ele traz até um pouquinho dessa polêmica, tipo assim, cara, a Uhum. gente treinar 30 mil, velho, 30 mil na semana para velocista, né? São 3 maratonas aquáticas por semana que a gente treina, pô, para prova de Uhum. 50 metros. Ele trouxe essa polêmica, assim, né? Ele, tá, gente? Não sou eu, não. Uhum. Uhum. Eu lembro o vídeo do Usain Bolt falando assim, I don't do laps, né? Tipo, eu não Adão do faço Leps, pô, assim que eles exatamente. O falam, cara né? é só uma reta, mano. Os 200 que tinha aquela É. curvinha lá, mas não tinha uma volta completa. Ele ia ficar fazendo volta completa? E essa é Uhum. a minha linha, essa é a minha proposta de treinamento também, sacou?
Tipo, eu quero nadar 50 metros rápido. Não vou ficar fazendo tiro de 55, de 60, de 70, de 100 metros. São vários tiros até chegar próximo dos 50 na máxima velocidade. E ele traz muito isso. E ele só faz isso também, velho, hoje, né? Hoje ele só faz isso e fez ele nadar para 21,0, velho. Então, assim, foi uma experiência... Que massa! E reforçar muito o que eu fazia, né, velho, assim, de treino. Cara, tinha dia que a gente chegava lá, a segunda-feira, era aquecer e fazer tiro de 25, velho, com traje. Que é muito diferente do que a gente vê aqui, ou pelo menos o que eu vi aqui. Normalmente, os tiros com traje de 25 metros ou é no final do treino, ou no final da semana, quando você já tá podre, que já nadou sei lá quanto de volume, aí no sábado vamos fazer tiro e treino. Lá não, era na segunda, descansadinho. Até pra ver, tipo assim, cara, fiz 9,90. Pô, tá ruim. No caso dele era ruim, né, velho? O meu era, nossa, tá ruim. Pô, vou ajustar a semana aqui porque eu não recuperei ainda. E era tipo, início de semana, com traje, subir no bloco, tempo, pra ver como que ia fazer os ajustes pra semana, sacou? Então, isso aí também eu achei muito massa. Porque normalmente a gente, não, vou treinar durante a semana, e no final de semana a gente vai lá e faz tiro. Só que faz tiro cansado, velho. Faz tiro depois do acúmulo da semana inteira. Então, isso também eu achei muito massa, assim. Foi uma experiência sensacional. Que